Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula e dessa vez nós vamos falar sobre o ministério de Jesus Cristo. Espero que vocês estejam gostando dessas aulas, né? Porque tem enriquecido muito o nosso conhecimento perante Deus, tem nos trazido uma experiência muito melhor de contato com Deus. E vamos ler dois textos. O primeiro fica em Lucas 4, versículo 16 ao 19, que vai dizer assim: E ele chegou a Nazaré, onde foi criado. E segundo o seu costume, ele entrou na sinagoga no dia do Shabat e levantou-se para ler. E ali foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e tendo aberto o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar a libertação aos cativos e restaurar a vista dos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e para pregar o ano aceitável ao Senhor. E agora, Mateus capítulo 11, versículo 2 ao 6 vai dizer assim: Ora, quando João ouviu na prisão sobre as obras de Cristo, ele enviou 2 de seus discípulos a lhe dizer: És tu o que havia de vir ou aguardamos outros? E Jesus respondendo disse: Ide e mostrai a João novamente as coisas que ouviste e vedes. Os cegos recebem a visão, e os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres é pregado o evangelho de Deus. E é abençoado aquele que não se ofende em mim. Se nós olharmos esses dois textos, eles estão ligados um ao outro. Porque Jesus, quando ele inicia o ministério, ele fala que a unção do Espírito Santo está sobre ele para pregar o evangelho, para ministrar a obra de Deus na vida dele. E depois, mais para frente, João Batista, o qual foi o seu batizador, né, que batizou Jesus nas águas, ele vai e pergunta: Senhor, é tu mesmo quem esperávamos ou há de vir outro? Né? Isso tanto para provar que Jesus ele não veio para fazer um ministério, né, para atuar num ministério terreno, e sim para atuar num ministério divino, porque eles esperavam o libertador político que iria libertar eles do jugo de Roma. Porém, Jesus veio para libertar-nos do jugo do pecado, né, do jugo da transgressão e também de alguns outros que a gente vai comentar ao longo do vídeo, certo? Primeiro de tudo, eu queria que nós pensássemos o que é ministério, certo? Se formos ao dicionário ou se pesquisarmos ministério, significado no Google, vai aparecer que é uma função ou uma tarefa exercida por alguém, certo? Só que o ministério, ele vai muito além do que uma função ou uma tarefa, ele é um serviço. E o que é servir alguém? É trabalhar em favor de alguém, né? Servir é trabalhar em favor de alguém. Então vamos lá. Jesus, o seu ministério, em suma, se pudéssemos resumir, ele veio para servir, ou seja, para trabalhar para alguém. Como assim, Gabriel? Jesus veio para trabalhar para alguém? Jesus veio para pagar os nossos pecados e para nos ensinar o caminho em que devemos andar. Jesus foi um patrocinador, né, de um ministério, de uma vida com Deus. Jesus ele foi o precursor, né, de os homens que teriam relacionamento com Deus através do sacrifício dele. Então, vamos entender assim como Jesus, o serviço de Jesus foi um serviço de investimento na humanidade. Porque através do investimento que ele fez, que era a morte de cruz, muitas das pessoas que acreditassem naquele investimento iam aceitar a obra dele e iam passar a se arrepender, né? E através do momento que se arrependesse, ia passar a viver perante o Senhor. Então, conhecendo o que é ministério, que em resumo é serviço, e serviço é servir alguém, né? Está a trabalho de alguém, a gente tem que entender que essa é a real função do Evangelho. Tudo iniciou com Jesus
E nós, hoje, que somos cordeiros com ele do Pai, nós também carregamos essa mesma função, que é de servir os nossos irmãos, seja com uma palavra, seja com instrução, seja com necessidade, se a pessoa precisar de uma ação voluntária ou se a pessoa precisar do que ela precisar. Nós temos que servir elas quando nós passamos a acreditar na obra de Cristo. Né? E através do momento que nós acreditamos na obra de Cristo, nós passamos a nos assemelhar com Ele. E se olharmos ao ministério de Cristo, o ministério de Cristo em nenhum momento ele foi um ministério que era individual. Jesus sempre estava servindo os outros, Jesus sempre estava no meio da multidão, Jesus sempre estava fazendo algo para que o povo dele alegrasse, né, se alegrasse, para que o povo dele tivesse uma vida melhor, para que o povo dele viesse entender o real motivo da vida. Então, Jesus ele veio com um ministério tríplice, que nós chamamos. Jesus ele pregava, ensinava, são três. Jesus ele pregava, ensinava e realizava milagres, certo? Então, esses três ministérios, como assim? Como é que funcionava eles? Né? O ministério da pregação, ele se resume ao sermão. O que é sermão? Sermão é as boas novas do Senhor, né? Evangelho, ele nada mais quer dizer do que entregar as boas novas a alguém. Ou seja, então eu sou um mensageiro do evangelho quando eu entrego as boas novas a alguém. O que seria boas novas? Seriam boas notícias. E qual seria essas boas notícias? Seria a salvação através de Jesus Cristo, né? Pelo sacrifício de Jesus Cristo, certo? Então, o sermão, que é a pregação, que é o primeiro ápice do ministério de Jesus, ele veio primeiro pregar as boas novas da salvação. E através dessa pregação, ele repreendia os religiosos da época, que eram os judeus, certo? E aí, quando nós passamos a repreender, quando Jesus passa a repreender, melhor dizendo, entra outro ápice do seu ministério, que é o ensino. Como é que, se Jesus viesse somente repreender e não ensinasse, não teria sentido algum, certo? Então, além de Jesus repreender, ele veio e ensinou. Então, o que é ensinar? Ensinar é transmitir conhecimento, certo? Então, Jesus, ele transmitia o conhecimento da lei, a essência da lei, para que as pessoas naquele momento eles entendessem qual era o real sentido da lei, o qual Deus deu lá no Monte Sinai para Moisés, certo? Então Jesus, ele não veio abolir a lei. Jesus ele veio para cumprir a lei, como é uma passagem bíblica, né, que nós encontramos. Então, quando Jesus ele vem cumprir a lei, ele não vem cumprir a letra somente, ele vem cumprir a essência da lei. Porque a essência da lei se resume à vida de Jesus, certo? E aí, o terceiro ápice do seu ministério é o milagre, né? A realização de milagres. Em todo momento, Jesus ele estava de uma cidade a outra e enquanto ele pregava, ele curava, ele transformava, ele expulsava demônios. Nós, nos evangelhos sinóticos e até mesmo no de João, nós vamos encontrar inúmeras vezes Jesus fazendo esse trabalho, certo? Então, se Jesus ele vinha pregar, ensinar e realizar milagres, a essência desses ministérios, como é que funciona? A essência do ministério de pregação é o ministério espiritual, né? É a essência espiritual, porque Jesus ele veio mostrar qual o sentido da vida dele. Então, primeiro, na esfera da pregação, Jesus veio mostrar o espiritual, né? Qual o real sentido que Deus tinha para a vida de cada um daqueles irmãos. Depois veio o ministério, né? Que é através do segundo ápice do ministério de Jesus, o ensino, veio o ministério teórico. Agora, Jesus ele estava ali embasando a prática que logo mais aconteceria. Então, primeiro Jesus ele mostrava a realidade espiritual, depois ele mostrava a realidade teórica através do ensino, né? E por último ele mostrava a prática, que é a realização dos milagres.
Ou seja, além de ser um ministério tríplice, tinha uma essência muito mais profunda do que imaginamos olhando por cima. E qual era essa essência? A essência de que existia um teor espiritual, um teor teórico e um teor prático nisso tudo. Então Jesus ele teve um ministério completo, né, tanto no ensino quanto na instrução espiritual, quanto na realização dos milagres. E aí a realização dos milagres, isso poderíamos viver até hoje, a partir do momento que nós nos dedicássemos, claro, e sendo um serviço escolhido para nossas vidas, né, passamos a nos dedicar em oração, em jejum, e Deus ainda opera estes milagres. Então, muitas das vezes, a vida prática, nós não vemos esses milagres por falta de busca, por falta de entrega, por falta de se colocar na posição, né, que Cristo chamou a gente. Então, resumindo, Jesus ele teve um ministério tríplice, que é o ministério da pregação, o ministério do ensino e o ministério da realização de maravilhas. Então, nesses três ápices, Jesus veio de uma forma completa, nesses três ápices, Jesus veio de uma forma completa exercer o ministério ao qual Deus entregou na vida dele, certo? E se Deus entregou na vida dele esse ministério, nós entendemos que a missão que ele veio cumprir do Pai era, em primeiro lugar, morrer na cruz para a expiação dos nossos pecados. Se Jesus veio morrer para expiar os nossos pecados, ou seja, para limpar os nossos pecados, ele veio e se fortaleceu através do Espírito Santo, porque ele era humano, certo? E um ser humano qualquer, ele não conseguiria obter a força suficiente para vencer os obstáculos. Então, Jesus, ele foi ali capacitado pelo Espírito Santo através do batismo de João. Desceu uma pomba e uma voz do céu disse: esse é meu filho amado, a quem eu me comprazo, ou a quem eu me alegro, melhor dizendo, né? Embora a Bíblia diz me comprazo, seria como se ela dissesse, se Deus estivesse dizendo alegro, certo? Então, através da capacitação do Espírito Santo que Jesus teve para morrer na cruz, né, cumprindo a missão ao qual Deus deu, ele veio e reconciliou o homem com Deus. Quando ele reconcilia o homem com Deus, o homem ele começa a ter um relacionamento de intimidade através do momento que o homem deseja, claro, com Deus. E através desse relacionamento de intimidade, nós vamos entendendo o real sentido do ministério que Deus tem pra gente, a real identidade que Deus tem pra gente, o real sentido da vida, o propósito das nossas vidas, enfim, nós vamos nos deparando com uma verdade absoluta, nós vamos nos deparando com uma verdade transformadora. E através desses, né, da morte e da reconciliação, Jesus ele vem combater as práticas religiosas da lei, certo? Então aqui, entrando um parêntese, tome cuidado com você que é muito religioso, certo? A questão não é de religião A ou de religião B. Nós estamos falando de Jesus Cristo, o qual morreu na cruz para pagar os meus pecados e os seus pecados. Então, quanto à religião, Jesus ele combateu muito, mas muito essa prática dos religiosos, que eram os fariseus, os saduceus, enfim, em geral os judeus, certo? Que era um povo, e ainda é um povo muito, mas muito religioso. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão da religião. Nós temos que ser cristão, né? Eu ouvi esses dias que ser cristão é um lifestyle, né? O que seria isso? É um estilo de vida. E realmente faz muito mais sentido do que uma religião em si, certo? Então, porque Jesus ele quer que você resplandeça a imagem e a semelhança dele e o propósito, a luz dele através da sua vida e não através de um templo. Lembrando aqui que eu não estou aqui
fazendo menção para que você abandone o templo, para que você abandone a sua religião. E sim, eu estou fazendo menção que você é o templo de Deus e que você deve resplandecer a luz de Deus. Não é o fulano A ou o fulano B, certo? É você. É você que tem essa responsabilidade de resplandecer o amor e a obra de Cristo, certo? E através disso, né, nós temos também a liberdade, né? Porque quando Cristo veio para combater os religiosos, ele deu a liberdade para que os homens não se prendam a algo e acabe largando o real sentido do evangelho, certo? Porque a gente vê muitas pessoas que, através do momento, a partir do momento que se encontra com Cristo, ela vai até uma igreja, ela vai até uma reunião, e ali ela fica naquelas quatro paredes para o resto da vida. Só que, se nós formos olhar, esse não é o sentido da vida que Deus separou para mim e para você. Não é o ministério que Deus quis para nós. Deus quer um ministério de ação, um ministério em movimento. Se nós formos olhar Paulo, que foi o maior dos missionários, quando ele se converteu, ele passou a pregar o evangelho em todos os lugares, certo? E nós temos que fazer assim como Paulo, e também o exemplo maior é o de Jesus, né? Que Jesus, em seu ministério, ele não ficou somente em Jerusalém, ele andou por toda Israel, certo? Então, quando ele passa a andar e pregar o evangelho, e nós vemos Paulo, vemos Pedro e vemos todos os outros discípulos, nós enxergamos que o ministério de Deus, né, o ministério que Jesus quer para nossas vidas é um ministério em movimento, é um ministério que vá buscar a alma perdida, que vai buscar aquela uma ovelha que ficou desgarrada entre as 99, certo? Outra coisa é que nesses atos que Jesus ele vem resplandecer a lei, ele vem fazendo boas obras. E além de combater os religiosos, Jesus ele vem fazendo boas obras para mostrar a essência da lei. Mais uma vez, seria uma vertente de combatimento da religião daquele momento. Por quê? Porque muitas das vezes os fariseus, os saduceus, os essênios, enfim, eles colocavam muitas regras, né, muitos preceitos, e acabavam esquecendo da essência da lei, que era ajudar o próximo, né? Então Jesus ele vem, ele combate tudo isso e ele mostra que o maior mandamento é o amor, e quem ama cuida, quem ama estende a mão, quem ama ajuda. Então, através de tudo isso, nós enxergamos o ministério de Cristo, que é a pregação, que é o ensino e que é a realização dos milagres. E através desses três ápices do seu ministério, nós temos a morte expiatória, que é a crucificação de Jesus, e nós temos a reconciliação com Deus e a liberdade religiosa. Essa liberdade religiosa nos transforma a ponto de vivermos para Cristo e não vivermos para uma placa de igreja ou um CNPJ. Porém, vou ressaltar mais uma vez, é necessário e é muito importante que nos reunimos para trocar experiências espirituais, né? Para aprender uns com os outros, para termos comunhão. A Bíblia vai dizer que é melhor que ande em dois, para que se um caia, o outro levante. Esse é o real sentido da igreja. Porém, a igreja ela não pode te limitar. Você precisa usar outros meios para atingir outras pessoas. Como esse, por exemplo, que eu estou fazendo. Eu não aprendo somente na minha igreja e eu não prego somente na minha igreja. Mas eu estou aqui repassando o meu conhecimento. Para quê? Para que este conhecimento vá mais longe e que instrua novas pessoas, certo? Então é esse o real sentido do evangelho. E se nós ficarmos presos à nossa igreja, ao nosso ambiente, às nossas quatro paredes, entre aspas, as nossas cidades, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar um evangelho morto. Por que muitas outras religiões hoje em dia, como o islamismo e algumas outras, crescem tanto? Porque as pessoas elas falam das religiões, porque as pessoas elas falam do real sentido.
certo? Daquela crença delas. E nós, como cristãos, nós abandonamos esse ato de pregar. E eu digo, não chegar a um local de microfone e som e todo mundo pregar, mas mostrar nas suas atitudes qual é o ministério que Deus deu na sua vida. Lembre, Jesus ele foi perfeito em tudo. Em todas as suas obras ele foi perfeito. E ele mostrou que o ministério dele houve pregação, ensino e realização de milagres. Nós podemos categorizar isso em três: conhecimento, instrução e prática do evangelho. Então, primeiramente, nós conhecemos o evangelho através do sermão, da pregação. Nós aprendemos através do ensino à Bíblia e nós praticamos não somente com ações maravilhosas, que seria o milagre, mas também com ações simples, denominadas como frutos do Espírito. Então, que nós possamos nos assemelhar, ou melhor dizendo, nos espelhar no amor de Cristo. Que nós possamos nos espelhar, né, na obra que Cristo veio fazer nas nossas vidas. E que você possa se entregar por completo. Porque se você entender o real ministério de Cristo, se você entender o real sentido de tudo isso aqui, você vai mudar a sua vida. Você vai querer pregar até para as pedras. Em qualquer momento que você tiver uma oportunidade, você vai falar do amor de Cristo. Porque Cristo não é um Deus de distância. Cristo é um Deus de perto. Ele habita aqui dentro do meu coração. Ele habita aí dentro do seu coração. Certo? E se ele habita aqui e habita aí, vocês são amigos. E se vocês são amigos, vocês entendem, você acaba mostrando esse amigo para novas pessoas. O que adianta você ser douto, né? Você ser instruído na palavra de Deus, você saber qual o sentido da vida, qual a identidade, qual o propósito, se você não transbordar isso na vida de alguém? Se você não falar do amor de Cristo, não faz real sentido. Se Cristo viesse e fizesse como você está fazendo aí, ele teria salvado Pedro, Tiago e João. Ou os 12 somente discípulos. Mas Jesus ele veio e pregou. E os discípulos deu continuidade à pregação deles. E assim tem feito por gerações e gerações. Se nós nos calarmos agora, tudo isso vai morrer. Tudo isso vai ser em vão. Por quê? Porque o evangelho de Deus não está sendo transmitido. Esse é o último momento que temos, certo? Porque Jesus logo vai voltar. E nós precisamos nos posicionar mediante a isso. Nós precisamos nos posicionar mediante a obra de Deus. Que você possa fazer isso todos os dias da sua vida. Medite na Bíblia todos os dias da sua vida. E você conhecerá o real Deus, o real sentido da vida. Você conhecerá a real verdade, certo? Que Deus abençoe vocês, tenham um ótimo dia e uma ótima semana.